Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Então, falando sobre corrupção, sobre pensar só em si mesmo, realizar só para si mesmo, nós entramos num campo muito importante que se chama psicopatologia feminina. Aqui, esse livro, As Mulheres no Divã, a gente percebe claramente, né? Quando que a mulher e como a mulher expressa esse problema na vida pessoal, na vida familiar, na vida social. Por que tantas mulheres, durante tanto tempo, receberam... Lembra aquela ideia, né? Que a mulher tinha que ficar em casa, na cozinha, no tanque. Por que isso? Porque, sem perceber, a mulher foi saindo da realidade humana e social, com uma conduta narcisista que é inconsciente para a maioria das mulheres. Eu não estou aqui dizendo que somente as mulheres que estão em casa, né, cuidando das suas famílias, e muitas vezes são generosas, estou me referindo no geral. Uma atitude que a mulher tem muito centrada em si mesma. Vou dar um exemplo. A mulher geralmente se sente vítima. A pessoa que se sente vítima, ela acha que o mundo todo está contra ela. O marido, os pais, os amigos, enfim. Onde ela vai, ela se sente agredida, injustiçada. Isso é resultado de uma atitude egocêntrica, de pensar, bom, essa pessoa agiu assim em função de mim, ela está me rejeitando. O meu marido fez isso para me agredir. Os meus filhos se comportam de determinada forma porque me rejeitam. Então, toda uma... O meu patrão... ele me inferioriza, me vê como inferior, né? Me desconsidera, meus colegas de trabalho também. Então, é uma autorreferência. Tudo que se passa no ambiente, o cunhado, a sogra, estão contra mim. Então, isso é uma autorreferência muito egocêntrica. A pessoa só pensa nela, né? E causa um sofrimento muito grande. Esse é um dos problemas que nós mulheres precisamos nos conscientizar para que a gente possa ter mais equilíbrio, né? Eu poderia mencionar, doutora Cláudia, quando a senhora fala desse livro, eu acho que um dos capítulos mais incríveis ali é o Paranoia ao Afeto, né? Que o ser humano tem, mas ali a senhora explora, como estamos falando, a questão da patologia feminina, que é muito inconscientizada. Então, é comum nós atendermos, por exemplo, a pessoa e ela fala que teve, então, um afeto na adolescência, gostou de alguém, mas não foi correspondida. Então, o menino preferiu a amiga ou não gostava dela. E isso marca tanto a pessoa, nesse egocentrismo que a senhora falava, que ela pensa assim, bom, então, na minha vida é melhor eu não gostar de mais ninguém. Então faz aquela confusão, né, do sentimento que estava sentindo, do afeto com aquela pessoa, que socialmente, por exemplo, não correspondeu naquele caso. E aí a pessoa acha melhor não se envolver afetivamente mais com outros, sejam homens ou seja outras situações. Então essa paranoia que existe com o gostar, sentir afeto, ter afeição pelo próximo, né, que é a base do equilíbrio de cada um, a pessoa acaba achando que tem que deixar de lado, que isso é que prejudica. Então, vamos continuar essa questão dos povos, né? Eu escrevi o livro A Libertação dos Povos.
que, inclusive, esse livro mostra o seguinte, que os povos, em geral, estão agrilhoados, né, a um tipo de existência assim, praticamente invertida. Então a gente pensa, ué, mas o que aconteceu? Não. É o seguinte, para saber qual é a origem dos problemas humanos, a gente tem que ver qual é a constituição da sociedade. Então, a sociedade foi assim, praticamente construída na inversão. E o exemplo assim, muito evidente que temos é a da nova física que nós fizemos, dando o nome de energética. Então, a física, quer dizer, a base da existência não é o átomo. É claro que o átomo começa a existir e depois a matéria vem, mas o átomo é criado pela energética. Então, o livro de física, eu pus o nome de energética. Veja aqui, embaixo, entre parênteses, está escrito energética, para dizer isso, que a matéria é pura energia. Então, o ser humano também é energia. Então, o ser humano, ele perece, né? E se perde o corpo, porque é um elemento energético, não é um elemento substancial, que tem substância e vai viver para sempre. É um elemento passadiço. Então, a questão, vamos dizer, do trabalho e capital que eu escrevi, é um livro que eu mostro o seguinte, o capital tem que vir do trabalho. O trabalho é a base. Se o indivíduo tem uma herança e se ele é sustentado por uma família rica, geralmente ele não dá nada na vida. Por quê? Porque o dinheiro, infelizmente, é o desejo que todos têm para ter uma vida mais confortável, né? Qual é a riqueza do ser humano atualmente? É o dinheiro. Com o dinheiro ele se alimenta bem, ele pode viajar, ele pode se desenvolver, estudar, ele pode melhorar de vida se for usado o dinheiro de um modo assim correto, de um modo ativo, de um modo assim produtivo, de maneira que a liberdade que eu falo que o povo deve ter é nesse sentido de participar também da questão econômica, né, das empresas, de todo o trabalho que ele faz. Então, é claro que um número enorme de empresas tem os lucros e distribui com seus funcionários também. Isso dá um estímulo enorme para todos trabalharem. Então, a questão aqui na Terra, a questão da parousia, né? Veja, eu escrevi um livro, Parousia, que mostra isso, que o ser humano, para viver bem, ele tem que não ser escravo dos outros, trabalhar para os outros, trabalhar para o Estado, trabalhar e ter o lucro também para si mesmo, sabendo que aquilo que ele faz vai ser benefício para ele. Então, veja, quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, eu queria voltar um pouquinho naquele assunto que o senhor estava falando da física, porque o senhor explica, né, que todas as ciências hoje em dia elas estão invertidas.
Então, eu acho isso muito interessante no caso da física, que como o senhor estava falando, que a física ela acredita que tudo nasce da matéria, do átomo. Então, tudo que existe na realidade vem da matéria, de um pedacinho de matéria chamado átomo. Só que esse átomo, para ele existir, ele tem uma causa que é invisível. E essa causa que é invisível é a energia do universo, essa energia universal que é emanada pelo ser divino, por Deus. Então, quando a física começa a estudar a realidade a partir do átomo, ela simplesmente elimina toda a causa transcendental da existência. Então, isso me faz lembrar que eu estudei engenharia e tive contato com muitos alunos dessa área de ciências exatas, de física, e às vezes a pessoa ela entra num curso de física crendo em Deus e sai do curso ateia. Então essa inversão que existe hoje na ciência é a principal causadora do ateísmo atual. E a gente se desligando de Deus, que é a nossa causa, a doença mental começa a crescer em escala rampante, que é o que nós estamos observando hoje, um materialismo desenfreado na sociedade. Quais são as inversões fundamentais, né? Por exemplo, vendo a questão da física. A física vem do Isaac Newton. Isaac Newton, ele coloca essa questão da física, o estudo do que existe, na matéria. Então, o Isaac Newton, ele fez uma física invertida, que não é física. Então, ele não fez a verdadeira física, que a verdadeira física vem da energética, né? Da energia. Então, a física está invertida, está errada. Então, vamos à medicina. O que a medicina trata, gente? Não trata da causa das doenças. A medicina só trata, assim, do corpo. Então, quando trata do corpo, o mais importante, que é a patologia psíquica, não trata o que vem mesmo, assim, que faz as doenças, é a parte do pensamento, a parte das ideias. Então, se a medicina não vê a parte da alma, como eu falei, então é sinal que a medicina é falha, é falsa, é uma medicina falsa. E a questão do direito, né, gente? Essa é uma coisa incrível. O direito que é baseado só no interesse humano, nas leis humanas para ter lucro, para alguns grupos lucrarem, e não baseada nas leis divinas, nas questões espirituais, é um direito falso. Então, a medicina incompleta é falsa, o direito incompleto é falso, a física incompleta é falsa. Então, o que tem para nós neste mundo? Não tem quase nada. É o mundo da falsidade. Quer falar? Sim, Dr. Kepp. Pode parecer estranho, mas mesmo as religiões muitas vezes se esquecem da sua causa. A teologia, as teologias todas, acabam entrando muito no social, em questões sociais. Estão aí todas marcadas por influências de todo tipo de pensadores, muitas vezes não crentes, né? Então, é estranho dizer, mas temos que perceber que mesmo as religiões, a teologia, se esquecem da sua causa, se esquecem do que Deus tem mesmo para nos dar, de quem é Deus, quem somos nós perante Deus, como deveria ser a nossa relação com Deus. Então, a questão, por exemplo, né, da religiosidade, a questão das igrejas em geral, das sociedades religiosas,
eles não trabalham para ajudar o povo. Eles trabalham mais para ajudar a sociedade deles. Então, se eles trabalham para eles, então a religiosidade tem aí um problema muito grave. Quer falar alguma coisa? Eu queria comentar da inversão na odontologia. Como o senhor falou da medicina, na odontologia também não se vê a causa principal das doenças bucais, né, que é a parte emocional. Então, nós estudamos na faculdade que as causas são todas exteriores, como consumir muito açúcar, ou a questão das bactérias, né, que formam a cárie. E não é verdade isso. O que acontece é que a cárie dentária ela é decorrente de raiva, de angústia, ansiedade, não conscientizadas. Então, as pessoas muito nervosas, furiosas, muito tensas, acabam criando muitas cáries dentárias. E a odontologia não vê nada disso, só trata do dente. Por isso que as pessoas não têm prevenção de cáries dentárias, né? Então, Questão da cárie rampante, né, doutora? Eu vou mostrar um quadro, veja bem, um quadro do sangue. Veja esse quadro aí. Tem algum glóbulo aí vermelho, tudo assim, manchado, misturado, tudo atrapalhado. Isso mostra o quê? Mostra o seguinte, gente. Quando a pessoa tem uma atitude de raiva, de ódio, xinga, quer vingança, o sangue fica assim. Agora, se o sangue fica assim, embaralhado, uma massa até... Então, imagina o resto do corpo. Aliás, essa pessoa que fez esse exame de sangue teve, de fato, uma doença assim, bastante complicada, né? Que sarou, que melhorou por causa da análise. Agora, veja outro exame de sangue. É interessante mostrar. O que mostra, né? Esse exame de sangue mostra pouca energética. Aí é uma pessoa que rejeita o ser divino. Então, sendo assim uma pessoa contra o ser divino, ele evita receber a energética, a escalar, como se chama, a energética que vem do Sol e, é claro, né, criada pelo ser divino por Deus. De maneira que, veja que interessante o encontro da questão da física, que é a questão da energética, a questão da energética com a questão teológica. Então, se o ser humano vem da composição interna assim, do sangue, que depois ajuda ou atrapalha os outros órgãos, e inclusive o sangue veio do pensamento, das ideias, das emoções, e se a pessoa não percebe que ele não pode ter ódio. Interessante isso. Não pode ser avarento. Eu estou dizendo, se ele é assim, ele fica muito doente. Já notaram uma pessoa avarenta, como é fora do mundo, assim, uma pessoa doente, não pode ter muita inveja. Um pouco, acho que a pessoa não consegue evitar, ou totalmente não consegue evitar. E, principalmente, não pode vir da arrogância, da soberba. Agora, esses fatos que eu citei, veja, é uma união que nós fizemos, que eu fiz, entre a ciência e a teologia. Ciência sem teologia, sem esses conhecimentos, não é ciência. Então, para ser ciência, tem que ser teológica
e tem que ser também de acordo com as leis corretas, humanas. Se é uma ciência que não aceita, né, as leis assim divinas, se não aceita também a questão das emoções, não é ciência. Então, para haver uma ciência, é sempre unindo as três juntas, unindo o sentimento, né, a emoção, unindo com o pensamento e unindo com a beleza, com a ética. Então, por isso que eu fiz um trabalho trilógico, porque o que é trilógico é real. O que é, assim, não trilógico, que é solitário, é irreal. Então, se há uma ciência, como houve até hoje, que veio do Newton, né? Que se há uma ciência que não fala nada de Deus, que não fala nada da patologia assim, humana, não é ciência. Então, ciência não existiu até hoje. O que mais foi importante? Existia a filosofia. Se a ciência não aceita a filosofia, o pensamento, as ideias sãs, né? É claro, e o conhecimento da patologia não é ciência. Então, é sempre a verdade é trina. Então, aí eu penso um pouco, Deus é trina, né? Pai, Filho e Espírito. Então, tudo foram as três pessoas que fizeram, né? O mundo foram eles que criaram. Então, eles criaram de acordo com o que eles são. Não existe essa questão, né? De nós somos criados à semelhança do ser divino. É isso. Quer falar, Sérgio? Sim, Dr. Kepp. Eu tenho um exemplo dessa desunião da ciência que o senhor está falando, está gerando uma esquizofrenia na sociedade. Por exemplo, se eu pegar a teologia e a física, como a física vê tudo vindo da matéria, então o que acontece com a nossa alma se a gente morre? Se a gente perde o corpo, para a física a gente deixa de existir. Mas a teologia fala que nós temos uma alma que é imortal. Então, se a pessoa começa a estudar muito essa ciência invertida, ela fica esquizofrênica. Ela fica numa briga entre o que é certo, a física que está certa ou é a teologia que está certa. Então, para ela é um conflito que ela não consegue resolver. E isso vem porque essas ciências não estão unidas, como o senhor fez agora, né? O senhor juntou filosofia, teologia e ciência, de forma que a verdade numa ciência é verdade nas outras duas. Então, por exemplo, se o corpo humano ele é feito de energia, o que acontece se eu sou energia? Quando eu morro, perco o meu corpo físico, mas mantenho a energia, porque eu sou, na essência, energia. E isso está de acordo com a teologia. O espírito sobreexiste à morte física. Então, né, as universidades, faculdades, todas elas em geral, ensinam o quê? Ensinam mentira. E a mentira é o quê? É uma coisa inventada que não existe. Então, nós vivemos no mundo da mentira. Nós vivemos no mundo, assim, criado da mentira. Nós não vivemos na realidade. A realidade é o que existe realmente, é aquilo que, vamos dizer, que é teológico, que é científico e é filosófico. Se você tira da ciência qualquer um desses elementos, então não é ciência. Então, isso que existe aí, que vocês estudam, aí tem o diploma, se matam de estudar, é falsidade, é mentira. Menos a nossa Nós faculdade, vivemos né, no Dr. mundo Kepp? da mentira. Menos a nossa faculdade, né? A nossa Parada e Condor. é para corrigir. É, a nossa faculdade é diferente, né? Qual é o nome?
faculdades trilógicas, tanto a presencial, KEP Pacheco, quanto a EAD, Nossa Senhora de Todos os Povos. E todos os nossos cursos tratam desses assuntos, que são essenciais para a sobrevivência da humanidade. Que a gente está... E se um aspecto não aceita outro, por exemplo, a religiosidade não aceita a ciência e nem a filosofia, é falsa. Se a ciência não aceita nem a teologia, nem a filosofia, é falsa. É a mesma coisa, tudo que existe é trino. Então, aí o demônio separou, né? Separou o que é trino para fazer monossílabo, como se fala na língua, né? Para fazer uma coisa só. Então, tudo que existe atualmente é falso. Vocês estudam falso, a falsidade, vocês têm assim, entram nas faculdades para estudar mentira, que não existe, né? Então, como é que fica? Então, adeus. Tchau, tchau. O que há por trás de um ventilador Kep Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kep Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. As faculdades trilógicas KEP Pacheco criaram cursos de graduação inteiramente gratuitos, beneficiando hoje mais de 500 alunos do Brasil e do exterior. Você também pode participar desta boa ação para o mundo e para si mesmo. De que forma? Com os livros da trilogia analítica, publicados pela Proton Editora. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. Faculdades trilógicas. Terapia para o mundo.